Olá, turma, aqui quem fala é o professor Alexander, de Eletromagnetismo 1. Bem, nessa videoaula a gente vai entrar nesse último tópico, né, desse estudo da densidade de fluxo elétrico, aplicação de condições de contorno, que é o problema do capacitor esférico, ou seja, né, a gente vai utilizar sistema de coordenadas esféricas, e aqui a gente vai imaginar nesse problema que a gente tem duas cascas, né, duas cascas esféricas, separadas, né? A gente aplicou aqui, ó, uma tensão V0. O V0 agora eu coloquei ele na casca interna, tá vendo? E o zero, né, o potencial elétrico igual a zero, eu coloquei na casca externa. O Rzão, né, da casca interna é A, o Rzão da casca externa é B, e aí a gente vai ter todas aquelas condições, né? O mais vai estar aqui na casca interna, o menos, né, a carga elétrica negativa, vai estar na casca externa. Campo elétrico é sempre perpendicular ao condutor, né, ou seja, ele vai sair. Esse nosso campo elétrico a gente já sabe que vai estar na direção de Rzão, apontando para fora, né, ou seja, positivo, porque o mais está aqui dentro e o menos está aqui fora. Tá bom? E aí o nosso problema, né, naturalmente, é determinar esse potencial elétrico, né, o campo elétrico e a capacitância. Bem, a gente já sabe, né, olhando para esse nosso problema, o nosso condutor ele varia, né, ele é uma casca, então ele é constante tanto em φ quanto em θ. Então essas componentes aqui vão ser iguais a zero, a gente vai ficar apenas com a componente na direção de R, tá? Que é essa componente aqui. Bem, passando R ao quadrado para o outro lado, né, vai dar zero, a gente vai ficar só com esse pedaço igual a zero, então a gente fica com essa expressão aqui. Bem, fazendo a integral, né, a gente vai ter que R ao quadrado, dV dr é igual a A, né, igual a uma constante. Passa o R ao quadrado para o outro lado, passa o dr para o outro lado. Aqui tem o errinho, né, que eu tenho que lembrar de consertar, que é Rzão, né, não é Rzinho. É Rzão. E aí a gente faz essa integral aqui, né, a integral do dV é o próprio V. E a integral de A sobre R ao quadrado, aí é só jogar o R ao quadrado para cima, né, vai ficar R elevado a menos 2. E a integral de R elevado a menos 2 aí soma 1, né, vai ficar R elevado a menos 1 dividido por menos 1, que dá menos 1 sobre R. E aí a gente chega nessa expressão aqui, que é a expressão para o nosso potencial elétrico no meio, né, entre as duas cascas esféricas. Tá bom? Bem, as condições de contorno do nosso problema é que quando R é igual a A, ou seja, a casca interna tem um potencial elétrico V0, a casca externa tem um potencial elétrico igual a zero. E aí é bem tranquilo, né, fazer essas equações, né, resolver. Né, como a gente fez, é só substituir no lugar do Rzão por A, que vai ser igual a V0, chegamos nessa expressão. Depois substitui por B, que vai ser igual a zero. Tá bom? E aí a gente tem essas duas expressões. E aí a gente é um sistema de equações, né? Para resolver esse sistema, vamos fazer aquela mesma abordagem, né? Multiplicar por menos 1 e somar uma com a outra, que é equivalente, né, a fazer essa menos essa. E aí, fazendo essa conta, a gente vai ter, ó, menos A sobre B mais A sobre B, que é igual a menos V0, né? Porque a gente está considerando menos a de cima. Tá bom? E aí a gente vai chegar na expressão, ó, coloca o Azão em evidência. Então vai ficar 1 sobre A menos 1 sobre B, que é igual a V0. Né? Ou, né, o menos 1 sobre B mais 1 sobre A. Eu só inverti esse lado com esse, né? E aí passa isso aqui que está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então A, que é a constante, é igual a menos V0 dividido por 1 sobre A menos 1 sobre B. Bem, substituindo esse termo na segunda equação, esse menos com menos vai dar mais. O A é isso tudo aqui, né? E aí passa isso para o outro lado. Esse B aqui, né, que está dividindo a divisão, eu joguei para lá multiplicando. E aí a gente chega nessa expressão aqui, para o B. Passa para o outro lado subtraindo. A gente chega à conclusão que o B é igual a menos V0 sobre B, dividido por 1 sobre A, menos 1 sobre B. Substitui isso tudo lá na equação do VR, a gente chega a essa expressão aqui, né? E aí, ó, colocando como esse denominador é o mesmo, a gente pode juntar nessas duas frações. Vai ficar V0 sobre R menos V0 sobre B, dividido por 1 sobre A menos 1 sobre B. Bem, se a gente fizer o R igual a B, V0 sobre B menos V0 sobre B vai dar zero. Ou seja, né, o potencial elétrico quando ρ é igual a B é igual a zero.
E se a gente fizer o V0 sobre A, isso daqui vai ser V0 sobre A, né? Vai ficar V0 sobre A menos V0 sobre B. Aí a gente pode botar o V0 em evidência. Aí vai ficar 1 sobre A menos 1 sobre B, dividido por 1 sobre A menos 1 sobre B. Corta, corta, vai dar 1. E aí vai ficar V0 vezes 1, que dá V0. Tá bom? Então, quando o raio é igual a A, o potencial elétrico é igual a V0. Já conferimos, né? Essa nossa expressão aqui para o potencial elétrico está certinha. Bem, e aí, como eu falei com vocês, né? Substituindo aqui por qualquer que seja o valor do raio, desde que seja, né, um valor entre A e B, a gente consegue obter a expressão do potencial elétrico. Bem, para encontrar a expressão, né, do campo elétrico, a gente tem que fazer o menos gradiente de V. A única componente do gradiente em coordenadas esféricas é a componente na direção radial, porque ele só depende de R, né, ele não depende nem de φ nem de θ. Fazendo a derivada dessa expressão, eu acho até mais fácil fazer a derivada dessa, né? Isso daqui é uma constante, vai dar 0. Isso daqui é uma derivada de 1 sobre R, ou seja, a derivada de R elevado a menos 1, que dá menos 1 vezes 1 sobre R ao quadrado. Então a gente ficou com essa expressão aqui, ó. Menos 1 vezes, né, 1 sobre R ao quadrado. E aí, né, esse termo aqui ficou, né, menos 1 sobre R ao quadrado. Esse termo que está dividindo continua dividindo, né? E aí esse menos da fórmula com o menos da derivada, cortou, deu um valor positivo. Aí aqui a única coisa que eu fiz foi jogar 1 sobre R para cá para separar, né, a constante da variável. Então essa daqui é a expressão do campo elétrico, V0 sobre 1 sobre A menos 1 sobre B, vezes 1 sobre o raio ao quadrado, né, no ponto em que você quer obter o campo elétrico. Observe que ele aponta para R positivo, né, como a gente já tinha dito. Se o nosso V0 tivesse do lado da casca externa e a casca interna fosse igual a 0, né, o potencial, aí a expressão seria a mesma, só que com sinal de menos. Tá bom? E aí, seguindo aqui, né, considerando o material dielétrico, né, entre os dois, aí é só multiplicar pela permissividade, a gente vai ter a expressão da densidade, né, de fluxo elétrico, que é normal à superfície, que é igual à densidade superficial, e aí a gente chega à conclusão, ora, que a densidade superficial, né, ela é dada por essas duas expressões aqui. Tá bom? Então a gente tem a expressão da densidade superficial da carga interna, que é igual à densidade superficial da carga externa, que é diferente, né, da carga externa, só que a carga elétrica total são iguais, né? Como, da mesma forma que a gente discutiu lá atrás na aula anterior, né, para o cabo coaxial, para a casca cilíndrica, né, para o capacitor coaxial. A gente viu, né, que a casca externa, né, ela tem uma área maior. Aí, consequentemente, né, essa densidade ela tem que ser menor, né? E aí, multiplicando, né, a densidade vezes a área, chega a um valor de carga elétrica que é igual na superfície interna e externa. Bem, para encontrar, então, basta a gente escolher uma delas, né? Aqui eu estou calculando para as duas, né, novamente, para a gente ver que elas são iguais mesmo, só para bater o martelo em relação a isso. Bem, a área de uma casca esférica é 4π vezes o raio ao quadrado. E aí, multiplicando isso pelo valor da densidade, ó, vai cortar o A ao quadrado com o A ao quadrado. Aí vai chegar essa expressão, que é a mesma, ora, para a casca externa, que vai cortar o B ao quadrado com o B ao quadrado. Aqui é o bom que a gente conferiu, ó, que eu já achei um errinho aqui, né? Aqui é B ao quadrado. Aí vai cortar o B ao quadrado com o B ao quadrado. Então tem que anotar isso para não esquecer. Tem que acertar aquele Rzinho lá atrás e acertar esse Azinho aqui. Que na verdade é Bzinho, né? B ao quadrado com B ao quadrado, cortou. E aí a gente chega na mesma expressão, ó. Ou seja, a carga elétrica, né, total na superfície dessa casca esférica condutora é igual a 4π vezes a permissividade, vezes o potencial elétrico, dividido por 1 sobre o raio da casca interna, menos 1 sobre o raio da casca externa. Para encontrar a capacitância, basta a gente dividir o Q pelo V0, que é só cortar esse V0 aqui, e a gente chega à expressão da capacitância do nosso capacitor esférico. Observe, né, que ele só depende dos raios, né, internos e externos, né, e da permissividade do meio. Tá bom? Bem, aí aqui a gente tem um exemplo, né,
considerando o nosso raio interno igual a 2, o raio externo igual a 4, a permissividade, a constante dielétrica, né, a permissividade relativa é 3, e a tensão, né, é 10 volts, né, a diferença de potencial, e aí vamos determinar de novo potencial elétrico, campo elétrico e capacitância. E aí, naturalmente, é só substituir nas fórmulas que a gente vai chegando a essas expressões. Ó, 10 sobre R, essa continha aqui, né, é o 10, o B, que é o raio, é 4 vezes 10 a menos 3, né, porque está em milímetro. O raio B, né, que é o raio externo. E aí, fazendo essas continhas, né, esse daqui vai dar 2.500, isso aqui dá 250, essa conta toda aqui, né? E a gente chega a essa expressão do potencial elétrico. Bem, para achar a expressão do campo elétrico, basta a gente substituir, né, os valores aqui dentro, né? 10 sobre 1 dividido por 2 vezes 10 a menos 3, menos 1 sobre 4 vezes 10 a menos 3. Esse resultado aqui, ó, se fizer essa conta, vai dar 0,04 aproximadamente. E aí isso daqui então vai dar 0,04 sobre R ao quadrado na direção de R, volt por metro. Tá bom? E aí a expressão da capacitância, 4 vezes π vezes 3 vezes 8,85 vezes 10 a menos 12, dividido por 1 sobre 2 vezes 10 a menos 3, menos 1 sobre 4 vezes 10 a menos 3. Isso daqui tudo dá, fazendo essa conta, dá aproximadamente 1,33 vezes 10 a menos 12 Faraday, ou 1,33 picofarad. Tá bom? Então isso aqui é um exercíciozinho para vocês praticarem, né? Lembrem de fazer as continhas, conferir, né? E ver se o gabarito está certinho. E aí um último exemplo, né? Ainda nessa linha do nosso problema do capacitor esférico, seria a gente imaginar um condutor esférico isolado. Ou seja, vou esquecer a palavra. Considerar apenas um dos condutores. Aqui, por exemplo, vamos considerar que só existe o condutor interno. Ou seja, vamos considerar que não exista o condutor externo. Quer dizer o seguinte, o que significa na prática? Significa na prática que existe um condutor interno, né, que é único, né, só existe ele, e fora dele, né, na região externa, é tudo dielétrico, até infinito é dielétrico. E aí a gente quer calcular, né, essas expressões para R maior do que A, né, ou seja, para a região fora desse condutor. Bem, para fazer isso, basta a gente pegar aquelas expressões que a gente tinha e considerar que o raio da casca externa tende a infinito. Entendeu? Vamos considerar que esse condutor externo, esse B, tende a infinito. E aí, naturalmente, nosso problema vai virar o problema do condutor esférico isolado, porque só vai ter o condutor interno e até infinito, né, vai ser o meio, né, entre os dois condutores, que é tudo dielétrico. Bem, aí para chegar nessas expressões, basta a gente fazer B tender a infinito em todas essas equações. E aí, para o caso do campo elétrico, ó, se a gente fizer B tender a infinito, vai para o potencial elétrico, por exemplo. Ó, esse termo vai sumir, esse termo vai sumir, vai ficar só V0 sobre R dividido por 1 sobre A. Aí é só multiplicar pelo inverso da de baixo, né? Ou seja, o A vai vir aqui para cima, vai ficar V0A dividido por R. Então essa é a expressão do potencial elétrico. V0 vezes A dividido por R. Então esse é o potencial elétrico calculado do lado externo, né, desse nosso condutor, né, no lado externo dele, considerando o raio dele, que é A, o potencial elétrico medido na sua superfície, e o raio, né, em relação ao ponto que a gente quer medir esse potencial elétrico. Bem, para o caso do campo elétrico é a mesma coisa. Ó. Se a gente fizer o B tender a infinito, esse termo daqui some, a gente pode jogar esse A para cima, vai ficar V0 vezes A dividido por R ao quadrado. Tá vendo? Ó, V0 vezes A dividido por R ao quadrado. Então também a gente consegue obter essa expressão do campo elétrico, né, o vetor campo elétrico, se a gente conhecer o potencial elétrico na superfície, o raio dessa nossa casca esférica condutora e o ponto em que a gente quer medir esse campo elétrico. Bem, para o caso da capacitância, esse termo daqui vai dar 0, né? Esse A a gente pode jogar lá para cima multiplicando, vai ficar 4π epsilon vezes A, que é a expressão para capacitância. Tá bom? E, naturalmente, repare que ela só depende, né, do raio e da permissividade do meio dielétrico.
E aí aqui, né, só para a gente utilizar, né, utilizar essas equações, essas fórmulas, vamos considerar então uma esfera isolada com um raio de 5 milímetros e a permissividade no meio dielétrico é igual a 2. Tá bom? E se um potencial elétrico de 10 volts for aplicado, né, uma diferença de potencial, que é o nosso V0, determina o potencial elétrico, o campo elétrico e a capacitância, só substituindo as fórmulas. 10 vezes 5 milímetros, né, que é 5 vezes 10 a menos 3. Temos aqui a expressão para o potencial elétrico. Aqui a mesma coisa, 10 vezes 5 vezes 10 a menos 3. Só que agora sobre R ao quadrado, temos a expressão do campo elétrico. E qual é o valor da capacitância? 4 vezes π vezes 2 vezes 8,85 vezes 10 a menos 12 vezes 5 vezes 10 a menos 3, que vai dar 1,11 vezes 10 a menos 12, né? Ou 1,11 picofarad, nossa capacitância. Tá bom? Bem, então nessa unidade a gente conseguiu encerrar todos os temas, né, os métodos e as grandezas relacionadas aos campos eletrostáticos. Na próxima unidade a gente vai fazer todo esse estudo, né, de matemático, né, só que agora para os campos magnetostáticos, né, ou seja, esses campos magnéticos que não variam no tempo. Então a gente vai conseguir fazer uma associação, né, uma analogia das soluções do campo elétrico para as soluções do campo magnético. O que muda, né, é que o campo magnético ele é uma grandeza que está associada à circulação. Então vai começar a aparecer aquele rotacional que a gente até agora não usou. O rotacional vai passar a aparecer. Só que as soluções, né, as fórmulas, as metodologias que a gente vai empregar para chegar nessas soluções, elas são equivalentes às que a gente fez para o campo elétrico. Tá bom? Então, próxima videoaula a gente entra na unidade dos campos magnetostáticos. Valeu!